Olá, bem-vindos à terceira aula de instalações elétricas para o curso de Técnico em Edificações. Na aula de hoje, a gente vai aprender o conceito de demanda provável. O que é demanda provável? A gente também vai aprender como se calcula a demanda provável, tá? A gente vai determinar o tipo de fornecimento que deve existir nas residências que se projetam, né, nas edificações que se projetam, e também a gente vai dimensionar o padrão de entrada. A gente vai ter como base a norma da Energisa de número 001, de NDU, de nomenclatura NDU 001. A NDU 001, então, vai ser a base para a aula 3, que é a presente aula. Essa norma vai estar disponível para download na descrição do vídeo e também no ECAD, tá? No Moodle, no EAD do IFMS. Então, fazendo uma breve recapitulação, na aula passada a gente levantou a potência das tomadas de uso geral, das tomadas de uso específico e de iluminação. A gente somou tudo e a gente chegou na potência ativa total. Com base na potência ativa total é que se determina a tensão de alimentação, o tipo de fornecimento e o padrão de entrada. Mas esses três itens, tipo de fornecimento, tensão de alimentação e padrão de entrada, eles também dependem de um outro conceito, que é o conceito de demanda provável, tá? Então, a potência ativa total ou a demanda provável que vai nos dar essas respostas, né? As respostas do tipo de fornecimento, de como deve ser o padrão de entrada e quais as tensões ou tensão de alimentação. Tá, mas eu preciso saber o que é tipo de fornecimento, o que se entende por tipo de fornecimento, né? Tipo de fornecimento nada mais é do que a maneira que a companhia, né, no caso a Enersul, vai entregar a energia na nossa residência. Então, ela pode entregar essa energia de vários tipos, tá? Ela pode entregar através do tipo M ou tipo monofásico, que é a entrega realizada com dois fios, sendo um desses fios um fase e o outro fio o neutro. Mas ela também pode entregar essa energia do tipo B, tá? Ela pode fornecer essa energia pelo tipo B. Pelo tipo B, esse fornecimento é realizado com três fios, sendo dois desses fios fase, conduzindo fase, e um desses fios o neutro. A entrega, ela também pode ser do tipo T. Esse tipo de fornecimento ele é realizado com 4 fios, sendo que desses 4 fios, 3 são fases e um é neutro. Tudo bem, então existem 3 tipos, o tipo M, o tipo B e o tipo T, ou o tipo monofásico, o tipo bifásico e o tipo trifásico. Mas o que é uma fase e o que é um neutro? Uma fase é um fio que possui tensão. Então, se eu medir a tensão, se eu colocar um aparelho na fase, eu vou obter o número. Já o fio neutro, ele não possui tensão. Então, essa é a diferença. O fio fase, ele possui tensão e o fio neutro, ele não possui tensão. É importante destacar que quando a gente fala de instalação elétrica residencial, a gente não existe positivo e negativo, e sim fase e neutro. Por quê? Porque positivo e negativo se refere à corrente contínua. Instalações elétricas residenciais, a tensão ela é alternada.
Então, ela alterna, a corrente é alternada, melhor dizendo. Então, a corrente ela alterna entre positivo e negativo, positivo e negativo. Então, a gente chama de fase, tá? Quando a gente lida com corrente alternada, que é o caso da energia das edificações. Agora a gente precisa entender os valores das tensões de alimentação que a companhia entrega, no caso a Enersul. Então a Enersul ela entrega a tensão de fase, um valor para a tensão de fase e outro valor para a tensão de linha. O que é a tensão de fase? A tensão de fase é quando eu faço a medição entre uma fase e um neutro, tá? Então, se eu faço a medição num sistema monofásico, que só tem uma fase, eu vou medir a tensão entre uma fase e um neutro. E nesse caso, eu devo obter 127 volts. Se eu for o sistema rural, eu posso fazer a medição entre duas fases, FF. Nesse caso, eu vou obter a tensão de linha. Para o caso rural, bifásico, a Enersul ela vai entregar 254 volts. Já para o sistema trifásico, se eu fizer a medição entre uma das fases e o neutro, eu vou obter 127 volts, que é a tensão fase. Se eu fizer a medição entre duas fases, eu vou obter 220 volts. Então, esses são as tensões de fornecimento da Enersul, que a Enersul realiza. Tá, mas como que eu vou reconhecer qual é o condutor neutro e qual é o condutor fase? Bom, eu posso fazer isso utilizando simplesmente uma caneta de teste, que é um instrumento de baixo custo. Eu posso adquirir numa loja de materiais de construção, por exemplo. E ele é de simples manuseio, né? Eu simplesmente encosto no condutor e ele acende ou faz um barulho, dependendo do modelo, se eu encostar no fase. Então, se tiver tensão, ele vai me mostrar de alguma forma, ou acendendo uma luz ou fazendo um barulho. Então, a caneta de teste funciona dessa maneira. Mas eu também posso identificar uma fase com o uso do multímetro. Então, o multímetro, inclusive, dá o valor da tensão ali encontrada. Bom, então as categorias de atendimento elas são apresentadas nessa norma NDU 001, elaborada pela Energisa, que, repetindo, está para download na descrição do vídeo. E é muito importante que vocês acompanhem a aula com a norma aberta e também leiam ela inteira. É muito importante que vocês façam a leitura dessa norma. Bom, na tabela 14 dessa norma, da NDU 001, a gente observa as diversas categorias de atendimento. Então, dentro do tipo M, que é o tipo monofásico, existem três categorias, M1, M2 e M3. Dentro do tipo B, que é o tipo bifásico, existe três categorias também, B1, B2 e B3. E dentro do tipo trifásico, existem 6 categorias. Bom, como que eu vou saber qual é a categoria que a minha residência ela vai se encaixar? Bom, para eu saber em qual categoria a minha residência vai se encaixar, eu preciso saber, em primeiro lugar, qual é a carga instalada, tá? Ou qual a potência ativa total. A norma está chamando de carga instalada. A gente chamou de potência ativa total. Então, recapitulando a aula 2, a gente
descobriu a potência ativa total simplesmente levantando a potência de iluminação, a potência das tomadas de uso geral e a potência das tomadas de uso específico. Bom, a partir do levantamento da potência ativa total ou da carga instalada, a gente consegue enquadrar aqui nessas linhas, tá? E descobrir qual a categoria do fornecimento. Então, se a gente observar, o limite do sistema bifásico é 17,7 kW. Então, acima de 17,7 kW, a categoria, né, o tipo de fornecimento vai ser trifásico. E abaixo de 17,7 kW vai ser bifásico. Beleza? Então, se a gente voltar na aula passada, na aula 2, a gente vai observar que a potência ativa total, ou a carga instalada total, é igual a 18.700 watts. Convertendo isso para quilowatt, a gente chega em 18,7 kW. 18,7 kW é maior do que 17,7 kW, que é o limite aqui do fornecimento bifásico. Então, a partir dessa informação, a partir da potência ativa total, a gente sabe que o nosso tipo de fornecimento ele deverá ser trifásico. Resta então saber qual dessas categorias aqui, T1, T2, T3, que a nossa residência ela vai se encaixar. Para eu saber em qual categoria ela vai se encaixar, eu preciso saber o valor de D, ou o valor da demanda. Então, a demanda ela é calculada e existe uma forma de cálculo que a gente vai aprender nos slides seguintes. Bom, antes da gente ir para o cálculo da demanda, vou comentar um pouco mais sobre essa tabela, né? Então, essa tabela ela apresenta o número de fios. Então, o sistema, o tipo de fornecimento trifásico, ele é feito com 4 fios, sendo 3 desses fios as fases, né? E o neutro. Então, totalizando 4 fios. E aqui a gente tem os valores. Então, se a demanda for até 14 kW, vai ser a categoria T1 entre 14 e 17,5 kW, T2 entre 17,5 e 24,5, T3 e assim por diante. Fazendo então uma breve recapitulação, eu tenho que descobrir a carga instalada ou a potência ativa total. A partir desse valor, eu faço uma comparação com 17,7 kW. Se for menor que 17,7 kW, eu simplesmente observo a tabela 14 da NDU 001, NDU 001. Então, se for menor que 17,7, simplesmente olho em qual linha e descubro o tipo de fornecimento, descubro a categoria do fornecimento e está resolvido. Se for maior do que 17,7, aí eu vou ter que realizar o cálculo da demanda provável. E depois que eu tiver realizado o cálculo da demanda provável, eu vou ter que voltar na tabela 14 e descobrir então a categoria do fornecimento. Mas o que é demanda provável? O que se trata essa demanda provável? Bom, obviamente que não é sempre que todos os aparelhos estarão ligados simultaneamente, tá? Então, numa casa, não é possível que todas as tomadas estejam ligadas simultaneamente. Todas as tomadas de uso geral, todas as tomadas de uso específico, chuveiros, torneira,
todas as lâmpadas. Isso não acontece, tá? É muito difícil isso acontecer. Então, se a gente considerar que tudo está ligado ao mesmo tempo, principalmente para valores mais altos de tensão, né, principalmente para os valores maiores que 17,7 kW, os fios que a gente vai encontrar, eles serão muito espessos, tá? Então, quando a gente considera tudo ligado ao mesmo tempo, a gente vai chegar na hora de fazer o dimensionamento, ou seja, na hora de determinar as dimensões dos fios, a gente vai chegar em fios muito grossos. Bom, então a gente faz uma utilização simultânea provável, tá? Então, o que é mais provável de estar ligado ao mesmo tempo, tá? Então, quando a gente calcula essa utilização simultânea que provavelmente vai acontecer, e essa utilização simultânea não é tudo ligado, né? Mas a gente vai calcular o que pode estar ligado ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente. Então, a gente calcula a demanda provável. Então, a gente pode dizer que demanda provável é aquilo que tem maior probabilidade de estar sendo ligado simultaneamente. É um valor menor, tá? Eu vou encontrar valores menores do que se eu considerar tudo ligado ao mesmo tempo, tá? Então, fazendo esse cálculo da demanda provável, eu vou conseguir dimensionar o fio não tão grosso do que seria considerando tudo ligado ao mesmo tempo. E assim eu consigo economizar dinheiro, porque os fios eles custam dinheiro. Então, adotando aqui o conceito de demanda provável, eu consigo fazer uma instalação mais econômica em comparação ao dimensionamento de tudo ligado ao mesmo tempo. Bom, então, como eu já disse, a norma que vai dar o embasamento para a gente calcular essa demanda provável é a NDU 001 de setembro de 2019. Ainda falando de norma, existe a ABNT NBR 5410 e essa norma ela disciplina as instalações elétricas de baixa tensão. Então é importante que vocês também adquiram essa norma, tá? E façam a leitura dessa norma, porque existe nessa norma todas as regras que devem ser seguidas para o projeto de uma instalação elétrica, tá? Então a gente vai abordar conceitos dessa norma nas aulas seguintes. Mas eu recomendo que vocês façam a leitura dessa norma. Bom, então agora indo para o cálculo da demanda provável. Então, o cálculo da demanda provável ele é feito a partir do cálculo, ou melhor, a partir dessa fórmula. Então, eu aplico essa fórmula para descobrir qual a demanda provável. Então, esse Dzão aqui, ele se refere à demanda provável e ele tem várias parcelas, né? O D1, D2, D3, D4, D5, D6 e D7. Cada D desse aqui possui um significado. Então, o D1 ele se refere à iluminação e tomada. O D2 a aparelhos de água. O D3 a secador de roupa, forno de micro-ondas, máquina de lavar louça, hidromassagem. O D4 a fogão e forno elétrico. D5 aparelhos de ar-condicionado. E D6 e 17 a motores e máquina de solda que a gente não vai abordar no curso. Ok? Bom, então é feito separado. Então eu tenho que analisar primeiro a iluminação à tomada, depois eu tenho que analisar o aparelho de aquecimento de água. Então essa análise da demanda provável ela é feita por categorias, né? Tá? De acordo
o que a gente pode observar aqui. Então a gente vai começar primeiro calculando o valor de D1. O D1 se refere à iluminação e tomada. Bom, então o cálculo do D1 ele se refere à iluminação e tomada. Na aula anterior, a gente calculou as potências de iluminação e de tomada, no caso, as tomadas de uso geral. Então a gente chegou no valor de 660 watts. Então a potência de iluminação que a gente chegou é igual a 160 watts na residência que a gente está projetando. A gente viu que a potência ativa das tomadas de uso geral é igual a 5.840 watts. Então, somando 5.840 com 660, a gente verifica que a soma da potência das tomadas com a potência de iluminação é igual a 6.500 watts. Ou, transformando para quilowatt, a gente chega em 6,5 kW. Com esse valor de 6,5 kW, o próximo passo então é olhar a tabela 3 da NDU 001. Então, olhando a tabela 3 da NDU 001, a gente vai verificar nessa linha aqui, nessa coluna, melhor dizendo, várias faixas para a carga instalada e nessa outra coluna o fator de demanda. Então, como que eu vou usar essa tabela? Então, para usar essa tabela, eu vou pegar esse valor aqui de 6.500 ou 6,5 e vou desmembrar em várias partes de 1.000. Por quê? Porque entre 0 e 1 tem 1.000. Entre 1 e 2 tem 1.000 ou tem 1, né? Tem 1.000 watts ou 1 kW. Entre 2 e 3 tem mais 1.000. E assim por diante. Então eu vou fazer isso até chegar em 6.500. Então se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 500. Em cada faixa eu vou ter um fator de demanda. Então, para a primeira faixa, o fator de demanda ele é igual a 0,86. Então, eu vou pegar 1.000 e multiplicar por 0,86. Então, o cálculo D1 ele é feito dessa forma. 1.000 vezes 0,86, somado com 1.000 vezes 0,75, ou 75%. Coloco aqui 1.000 vezes 0,75, somado com 1.000 vezes 0,66 para a terceira faixa. Depois, 1.000 vezes 0,59. Depois, 1.000 vezes 0,52, 1.000 vezes 0,45 e a última parcela não forma 1.000, né? Forma 500. Então é 500 vezes 0,4, que é 40%. Resolvendo essa conta, eu vou chegar em 4.030 watts, ou 4,03 kW. Então está feito o cálculo de D1. D1 é igual a 4,03 kW. Bom, a segunda etapa para o cálculo da demanda é o cálculo de D2, da parcela D2. Então, o D2 se refere aos aparelhos de aquecimento de água. Então, a gente sabe, né? Se a gente olhar lá na tabela de levantamento da aula 2, a gente verifica que a residência que a gente está projetando, ela só tem um chuveiro e uma torneira elétrica. Então, no caso, a gente vai ter dois aparelhos de aquecimento de água. Quando a gente tem dois aparelhos de aquecimento de água, o fator de demanda é igual a 0,75. Isso olhando na tabela 4 da NDU 001. Então, o valor da demanda, do fator de demanda, é igual a 0,75. Somando a potência do chuveiro com a potência da torneira, a gente chega em 10.600 watts.
Multiplicando pelo fator de demanda, que é igual a 0,75, a gente chega em 7.950 watts. Transformando para quilowatt, a gente tem 7,95 kW. Ou seja, o valor de D2 é igual a 7,95 kW. Bom, os valores de D3, D4, D5 e D6, eles não se aplicam para a residência que a gente está projetando, tá? Então, não há na residência os equipamentos a que tais índices se referem. Ou seja, não tem máquina de solda, não tem motor na nossa casa, também não tem ar-condicionado, né? Então D5 se refere a ar-condicionado, não tem fogão e nem forno elétrico, tá? E a gente também não tem secador de roupas. Então, a nossa demanda ela vai ser composta somente por D1 e D2. Então, a gente vai desconsiderar D3, D4, D5, D6 e D7, porque na nossa residência, que a gente está projetando juntos, não existem tais itens. Bom, então, continuando, então, a demanda ela vai ser composta somente por D1 e D2. D1 é igual a 4,03, D2 é igual a 7,95. Então, a demanda provável da nossa casa é igual a 11,98 kW. Bom, se o valor é igual a 11,98, ele está entre 0 e 14 kW. Se ele está entre 0 e 14 kW, de acordo com a tabela 14 da NDU 001, nossa categoria de fornecimento é o T1, trifásico 1. Então, com base na categoria, a gente vai descobrir a bitola dos condutores, quais os eletrodutos, quais as medidas de proteção e medição. Todo o sistema de entrada de energia ele é determinado em função dessa categoria, tá? Que no nosso caso é a categoria T1. Bom, aqui a gente tem a tabela 14, né, de uma forma completa, com todas as informações. A gente verifica aqui na categoria T1, a gente vai ter alguns números aqui para o ramal de ligação, tá? A gente vai ter outros números aqui para o ramal de entrada, se ele for embutido ou subterrâneo, tá? No caso aqui, essas informações elas se referem ao condutor de cobre, tá? Com a proteção de PVC. Eu também tenho a opção do ramal de entrada ser de cobre com desse material aqui, tá? Então eu tenho duas opções para o ramal de entrada. Bom, aqui eu tenho o disjuntor, que tem que ter, a haste para aterramento, tá? Quantas hastes eu devo colocar, as medidas do eletroduto, tá? Se ele for de PVC ou de aço galvanizado. Eu tenho também qual o poste que eu devo colocar, tá? No caso, se ele vai ser de aço ou se ele vai ser de concreto, ou se for ponta-leite, se eu optar por ponta-leite, qual a medida. Então, aqui eu tenho várias informações de como deve ser o meu padrão de entrada. Mas para que eu entenda melhor, eu preciso saber o que é o ramal de ligação, tá? O que é o ramal de entrada, o que é, o eletroduto, o que é o aterramento, tá? Essas informações elas só vão fazer sentido se eu souber o que significa cada item desse. Então a gente primeiro vai aprender o que significa cada item desse, para depois a gente entender o que significa esses números aqui embaixo. Bom, então
A tabela 14, né, ela vai fornecer o diâmetro, né, a, do ramal de ligação, do ramal de entrada, do aterramento, mas eu preciso saber o significado desses itens. Então, primeiramente, a gente vai se ater somente aos condutores, somente aos fios, os fios do ramal de ligação, os fios do aterramento e os fios do ramal de entrada. Então, o que vem a ser ramal de ligação e ramal de entrada? Então, esse aqui é o poste, tá, da Enersul. É o poste que está lá na rua. É o poste da rede de distribuição. Então, a energia ela vai sair do poste da rede e ela vai se direcionar até a nossa residência. Então, ela vai sair do ponto A até o ponto B. Então, do ponto A até o ponto B, a gente tem o nosso ramal de ligação, ok? Então, a gente tem o ramal de ligação. Então, vamos voltar na tabela 14. Então, ramal de ligação. Então, ele dá a opção aqui somente do ramal de ligação multiplex. Então, o nosso ramal de ligação multiplex, ele é do tipo 3, 1, 10, 10. 3, 1, 10, 10. Então, o nosso ramal de ligação, que é o fio que vai ligar o poste, né, da Energisa até a nossa casa, esse trecho é chamado de ramal de ligação, ele tem que ser do tipo 3, 1, 10, 10. O que significa isso? Significa que esse número 3, ele se refere às três fases, ok? Então, as três fases, elas serão de 10 milímetro quadrado. Então, o fio do ramal de ligação, no que se refere às três fases, tem que ser de 10 milímetro quadrado. E o fio do neutro também tem que ser de 10 milímetros quadrados. Então, esse último 10 se refere ao neutro e esse outro 10 se refere às três fases. Então, serão 4 fios no total, né? Sendo desses 4, 3 fases e um neutro. Então, todos os fios, né, as três fases quanto o neutro, devem ter 10 milímetros quadrados. A bitola deve ter a área igual a 10 milímetros quadrados. Bom, daqui até aqui, a gente tem o ramal de ligação. Daqui até aqui, a gente tem o ramal de entrada. Falaremos então sobre o ramal de entrada. Voltando na tabela 14, a gente tem duas opções de ramal de entrada. Então, nessas duas opções, o condutor, ou seja, o fio, ele é de cobre, tá? Então, tanto nessa opção quanto nessa, o fio é de cobre. A diferença entre essas duas opções está na isolação. Então, a gente tem uma opção com isolação de PVC e a outra opção com outros tipos de isolação, como, por exemplo, borracha etileno propileno e o polietileno reticulado, tá? Se eu adotar a isolação de PVC, nesse caso aqui, no nosso caso, né, que é a categoria T1, trifásico 1, se eu adotar a isolação de PVC, eu vou ter 4 fios de 10 milímetros quadrados, os três fases igual a 10 milímetros quadrados e o neutro igual a 10 milímetros quadrados. Se eu optar por uma dessas opções de isolação, que inclui borracha, etileno propileno ou polietileno etileno reticulado, eu posso utilizar 3 fios de 6 milímetros quadrados, que são as três fases, e o neutro igual a 6 milímetros quadrados. Quanto ao fio do aterramento, no nosso caso,
eu vou utilizar 6 milímetros quadrados. Quanto à haste do aterramento, ela deve ser em aço cobreado e, no nosso caso, serão necessários 3 hastes de aterramento, porque a gente tem o asterístico. Esse asterístico, ele deve ser substituído pelo número de fases. Como são 3 fases, nesse caso são 3 hastes de aterramento. Bom, então, o ramal, repetindo, né? O ramal de entrada ele é daqui até aqui. Então, a gente tem a haste de aterramento aqui e aqui o condutor de aterramento, né? Que vai ligar a caixa até a haste. Então, olhando em detalhe essa ligação aqui, né? Então, ampliando isso aqui, a gente vê essa imagem. Então, a gente tem aqui o exemplo do ramal de ligação aqui chegando na residência. Então, a gente observa que a partir daqui sai os 3 fases e o neutro. A gente tem aqui exemplo do conector, né? Como que é feita a conexão. E aqui ele entra dentro da isolação, que pode ser ou de PVC ou das opções que a gente viu na tabela 14. Então tem algumas notas aqui, tá? Algumas observações, inclusive que tem que ter fita aqui, né? Antes de entrar na isolação, tem que ter 5 voltas de fita PVC isolante e algumas notas interessantes que eu recomendo que vocês façam a leitura de alguns detalhes que é necessário que vocês leiam, ok? Então fica aí a recomendação. Bom, vamos falar então das opções que a gente tem, né? Então a gente pode fazer o poste, né, de concreto, ou a gente pode fazer desse outro material. Então vamos voltar na tabela. Então a gente tem aqui as informações relativas ao poste, né? Na verdade, para essa categoria não é necessário poste duplo T, que é o poste de concreto. Eu posso utilizar ou poste de aço galvanizado ou pontalete, né? O pontalete é aquele que vai, ele é fixado numa parede, né? Ele não é concretado no chão. Então, no nosso caso do poste de aço galvanizado, a gente tem um número dele aqui. Então, para essa categoria, um poste de 90 na carga que ele suporta. Se eu optar por pontalete, tem que ser um pontalete de 50 milímetros. E aqui eu tenho as opções dos eletrodutos, né? Pode ser um eletroduto de PVC rígido ou eletroduto de aço galvanizado. E aqui a gente tem o disjuntor da minha caixa, né? A caixa que chega ali, né? A caixa que, que vai passar essa caixa aqui, né? Onde chega, onde passa o ramal de entrada. Essa caixa ela tem um disjuntor. E aqui eu tenho que o meu disjuntor tem que ser de 40 amperes. Bom, então essas são as principais informações, tá, referentes ao meu padrão de entrada, tá? Então com isso eu consigo já saber os tipos, quais os fios, o disjuntor, as hastes de aterramento, quais os postes ou pontaletes. Eu já consigo fazer o pedido, né? Fazer, ou no caso, fazer o projeto desse padrão de entrada. Espero que vocês tenham entendido. Essa matéria, essa aula talvez tenha sido a mais difícil, né, que a gente viu até agora, e acredito que seja mais difícil até o final do curso. Então, revejam quantas vezes forem necessárias e também leiam a norma, estudem, e eu vou deixar a opção de comentários, né? Então não hesitem em comentar e perguntar as dúvidas que vocês tiverem. Obrigado pela atenção.